Por Dentro da Política, conversa com o deputado Júnior Aprilante do PSB. Muito bem-vindo mais uma vez aqui ao estúdio da TV Assembleia SP. É um prazer conversar com o senhor, deputado. Olá, Jorge. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no seu programa novamente, Por Dentro da Política, falando um pouquinho da nossa atuação, da nossa atividade parlamentar e principalmente prestando conta para você que está aí em casa. Falar em prestação de contas, o senhor dialoga muito bem com a rede social. Fala do mandato, breve mandato aqui, é pouco tempo o senhor chegou a essa Casa de Leis, mas está, digamos assim, se superando a cada dia, com muitas propostas, muitas indicações. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse diálogo permanente que o senhor estabeleceu com o seu eleitorado, deputado. Jorge, eu desde o dia 1 de janeiro, assumi a cadeira de deputado estadual, eu era o primeiro suplente. Sim. Então, o Átila Jacomuzzi, que era o deputado estadual do PSB, ganhou a eleição em Mauá, virou prefeito de Mauá, e eu, no dia 1 de janeiro, assumi a cadeira de deputado estadual. São quase 90 dias de trabalho, aproximadamente 3 meses. Lembrando que nós tivemos um mês de recesso parlamentar, que foi janeiro. Mesmo assim, desde o começo, eu procurei estar presente, tanto aqui na Assembleia Legislativa, nessa Sim. Casa de Leis, mas principalmente lá na minha base, base eleitoral, no aglomerado urbano de Jundiaí, Várzea Paulista e região. Então eu visitei os prefeitos que foram eleitos, visitei câmaras municipais, visitei lideranças comunitárias e procurei colocar o meu mandato à disposição da população. E eu uso muito as redes sociais, que é um canal de comunicação instantâneo e muito rápido. E que todo mundo tem um acesso, Então é uma forma de você divulgar o seu trabalho aqui junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e a população também sugerir, propor, colocar ideias, E a gente dá uma satisfação do que a gente está fazendo. Sim. Eu sou um representante da população aqui no Parlamento Estadual. Então o mandato não é meu, O mandato é de quem me escolheu. Aliás, o mandato é da população do Estado de São Paulo. Por se tratar de um tempo tão curto, Como eu falei, tão breve ainda, O senhor tem muito mandato pela frente, mas como foi possível tantas proposições, tantas indicações? São 100 pelo menos, parece. Eu estava fazendo as contas aí, já está chegando a uma centena, deputado. Depois eu vou especificar algumas e fazer um roteiro aqui mental com o nosso telespectador, para ele saber quais são os pontos de atuação, porque são diversos, Mas como foi possível estabelecer? Foi dessa interação com agentes políticos, com gestores municipais, foi um corpo a corpo mesmo com o público? Eu acredito que são várias razões, Sim. mas principalmente o tempo que eu estou na gestão pública. Sim. São 12 anos na gestão pública, eu vim da gestão privada, Sim. Então também adquiri uma experiência muito grande na gestão privada e depois na gestão pública. Sempre atuei no executivo, mais no poder executivo. Foi vice-prefeito? Fui vice-prefeito, fui secretário em Várzea Paulista, fui secretário de obras em Jundiaí. Então tive uma experiência de 12 anos no poder executivo. Sim. Em 2 cidades, principalmente Jundiaí e Várzea Paulista, que são as 2 maiores cidades do aglomerado urbano de Jundiaí. Então, me permitiu ter muitos contatos, conhecer bem as regiões, Sim. as demandas, a cidade, as pessoas, as lideranças. E desde o começo, eu me coloquei à disposição dessas Sim. novas lideranças, dessas lideranças, na verdade. E eu sou o único deputado estadual do aglomerado urbano de Jundiaí. De Jundiaí. Então isso me trouxe, o pessoal me procura muito. E eu também estou muito próximo da minha base. Sim. E isso gera demandas. Tá. E quais são as principais demandas? Eu lembro aqui que Jundiaí é tido como um município muito desenvolvido, Costumo chamar de cidade de 300%, aquela que tem 100% de água tratada, que o esgoto coletado, esgoto tratado. Mas o entorno também é assim. Quais são as principais demandas, deputado, que estão elencadas para Jundiaí e região? Vamos expandir, para a aglomeração urbana. Quando você pensa no aglomerado urbano de Jundiaí, que são 7 municípios, Sim. você tem Jundiaí, que é o centro, que é o polo, Tá. que tem toda essa característica que você acabou de falar, mas nós temos aí uma população que é em torno de 400 mil habitantes em Jundiaí, mas você tem mais de 400 mil habitantes nas demais 6 cidades do Sim. aglomerado urbano de Jundiaí. E aí você tem muito problema. Você tem Tá. problema de mobilidade urbana, você tem problema de saúde, você tem problema de segurança pública,
Sim. Né? Você tem problema de educação, então você tem problema de meio ambiente, então você tem problemas que ultrapassam a esfera ou os limites municipais. Então, nossa atuação, principalmente na saúde, nós conseguimos agora 12 milhões de reais para o Hospital São Vicente, que é um hospital municipal de Jundiaí, Sim. mas que atende toda a região nossa, juntamente também destacar o trabalho da equipe de saúde da Prefeitura de Jundiaí, que colaborou muito com essa conquista. É uma conquista muito importante para a gente, não só para Jundiaí, mas para toda a região. Todo o entorno, exato. Todo o entorno, porque é um hospital que atende toda a região. Nós temos aí as alças da Anhanguera, que é um trabalho que começou, inclusive, como secretário de Obras em Jundiaí, na rodovia Anhanguera. Sim. São 3 novas alças que o governo do estado está investindo junto com a concessionária Autoban, que teve um trabalho do Júnior como secretário de Obras de Jundiaí, e agora como deputado estadual estou podendo... Muito mais empenho, né? Empenhar. Então, A gente vai falar de algumas obras pontuais, mas eu queria até pela oportunidade, o senhor falou em educação, e eu vejo que recentemente o senhor teve com o secretário estadual da Educação, o desembargador José Renato Nalini, foi presidente do Tribunal de Justiça, agora está na Secretaria da Educação, e lembrando que ele também é de Jundiaí, né? Exatamente. O doutor Nalini é uma personalidade, uma celebridade, né? Um ícone aí no poder judiciário, é de Jundiaí também, natural de Jundiaí, como eu sou. Sim. E foi corregedor, é desembargador, juiz desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça e agora é o secretário estadual de Educação. Isso também ajuda bastante, facilita bastante. Tive com ele na quinta-feira para falar, inclusive na segunda agora inauguramos lá uma escola estadual no Varjão. Na verdade, a escola já existe, mas foi denominada, que é um bispo que atuou muito em Jundiaí, região. Então, nós estamos fazendo um trabalho para o estado de São Paulo inteiro, mas essa afinidade, inclusive em razão da nossa naturalidade, ajuda bastante a gente atender as demandas da nossa região. Sobre indicações, eu vi muitas, deputado, mas na área de transporte, na hora de logística e transportes. Por exemplo, a questão de informações aí sobre obras de duplicação na João Cerezer, que está ali na sua região, na cidade de Jundiaí. E vi também em outras ali rodovias junto à aglomeração, ao aglomerado urbano, por exemplo, na SP 332, a Tancredo Neves. Recolhi algumas aqui, estou pensando e eu queria que o senhor falasse um pouco de Campinas, Estrada Velha de Campinas. Isso. Falar um pouco destas rodovias, importantes rodovias. Quem lembra da Anhanguera, da Bandeirantes, do sistema, esquece que essas outras rodovias fazem a ligação com os distritos e as demais cidades da aglomeração urbana, do aglomerado urbano, né, deputado? Exatamente. Com o crescimento das cidades, Jundiaí e adjacências, as cidades do aglomerado urbano de Jundiaí, várias rodovias estaduais acabaram ficando com a característica de uma via municipal, uma via urbana. A Tancredo Neves mais parece uma avenida, deputado. Exatamente. Mais parece uma avenida. E daí você tem demandas, porque esses trechos dessas rodovias, que pertencem ao DR, ao Estado, que está sobre a tutela do DR, Departamento de Estado de Rodagem, tirando a Anhanguera e a Bandeirantes, que são concessionadas, que são concessionárias, né, que é a Autoban que gerencia, esses trechos, essas rodovias que têm essa característica de ser urbana, de ligar uma cidade na outra, às vezes um bairro a um outro bairro do mesmo município, elas precisam muito da atuação do governo do estado. E aí a gente tem feito várias reivindicações, cobranças ao governador, cobranças ao DR, no sentido de melhorar, de ampliar, de duplicar, e buscar essa mobilidade urbana que é tão importante. Obras de segurança já foram feitas na SP 332, já há algum tempo ela foi melhorada, né? A Tancredo Neves, a ligação de cidades, pouca gente sabe, às vezes ela começa praticamente aqui em São Paulo, na Taipas, né? Na parada de Taipas. Depois do final da Raimundo Pereira de Magalhães, Rodoanel, dali para frente já é SP 332. Veja quantas cidades... por exemplo, a Tancredo Neves, que é a antiga estrada de Jundiaí, de Campinas a São Paulo, né? Estrada Velha de Campinas, como chamavam, né? Atende, né? Vem até São Paulo. Então você tem um trecho muito urbanizado.
E aí você Sem tem contar que serve para muita gente, a gente tem que dizer isso, é uma realidade, Escoamento. para evitar até o pedágio. O senhor sabe disso, muita gente vai a por rota de dentro, fuga, né? roda de fuga do pedágio. Por isso que tem um movimento descomunal ali, né? É muita... Liga Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha, sai cortando ali para aquela região Aí norte. você Né? pegar Jundiaí, Várzea, Sim. Campo Limpo, Morato, Franco da Rocha, Todas Caieiras, essas cidades. chega em São Paulo, em Perus aí. Sim. Vem. E é muita gente que se desloca diariamente. Sim. A quantidade de pessoas que se deslocam diariamente para vir trabalhar, principalmente, em Sim. São Paulo, em Jundiaí, é muito grande. Eu vejo aqui as cidades atendidas, Várzea Paulista, Jundiaí e região, e também tem obras na área de logística na rodovia Geraldo Dias. Essa eu não conheço, deputado. Jundiaí, Valinhos, é isso? Louveira, passando por... Daí a gente pega a Estrada Velha, sentido daí Jundiaí, Campinas. Sim. A Tancredo Neves... Depois de Jundiaí, né? A Tancredo Neves, porque imagina antigamente, Campinas, São Paulo, Jundiaí cresceu. Sim. Essa rodovia, ela esfacelou, vamos dizer assim, em Jundiaí. Ela dividiu. O trecho que vai de Jundiaí para São Paulo é o Tancredo Neves. O trecho que vai de Jundiaí para Campinas é a Geraldo Dias. Sim. Então aí também você tem muitas demandas. Por exemplo, na Geraldo Dias, você tem ali um trecho que é bem urbanizado, que teve um problema de contenção, caiu um muro de gabião. Sim. Né? E isso afetou, inclusive, uma faixa de rolamento. Então estrangulou o tráfego. Estrangulou o tráfego. E é uma ligação importante de Jundiaí com Louveira. Sim. E com importantes bairros periféricos de Jundiaí. Sim. Você tem uma população muito grande ali, que se desloca diariamente. E é um problema que nós já temos já há mais de um ano. Esse muro cedeu, atingiu o leito, onde passam os veículos, passam os ônibus, os caminhões, e hoje estrangulou a faixa. Sim. E é uma área de atuação, de jurisdição do DR. Estamos falando de rodovias, mas há também demandas colocadas aqui pelo deputado na área de transportes metropolitanos. No caso aí, a linha 7 Rubi, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, também tem aqui pedido, deputado? Tem também. É uma linha de trem, né? A linha 7 do Rubi, que liga Jundiaí, São Paulo. Sim. São 7 cidades. E você tem uma estação em cada cidade. Lembrando que Campo Limpo são 2 estações. 2 estações. Do Botujuru, Botujuru. E a do centro Próximo de Campo ao Limpo. túnel ali, né? Isso. E daí você tem uma quantidade de população que se desloca usando o trem para vir para São Paulo. O que é uma dificuldade tremenda. Muito. Parece que em Francisco Morato são 40 mil pessoas que Tem saem da cidade para ir, para voltar todos os dias. Tem integração, tem tudo isso. Então a gente tem que facilitar a vida das pessoas, principalmente as pessoas que se deslocam para trabalhar, né? Estudar, trabalhar. E é muita gente. Está lembrando aqui também que Morato também tem 2, Baltazar Fidelis, Franco da Rocha, perdão. Franco da Rocha. Uma foi reformada, e daí eu pedi, inclusive, para o governo do estado, para a CPTM, o plano de investimento, já que existe muitos usuários. Eles disseram que eles estão terminando o projeto de todas as estações, são 7 estações, salvo engano, e que a ideia é, em 2018, estar todos os projetos executivos concluídos para iniciar as licitações por estação. Então tem um projeto, tem um programa de investimento e acredito que o governo do estado vai colocar em prática aí a partir do ano que vem. A dificuldade é tocar uma obra de vulto numa estação que na estação não, numa linha que é muito antiga. Tem que lembrar que esta ferrovia nasceu em 1867. É a antiga SPR, a São Paulo Highway, Santos até Jundiaí, depois, né, durante muito tempo. E ficou muito tempo sem qualquer tipo de investimento. E as cidades cresceram. Cresceram, absurdamente. Então, tem um monte de interferências. Né? Deputado, a gente está falando de transportes, de logística, de transportes metropolitanos. Também tem ações na área de saúde, que eu quero ouvi-lo, sobre a situação das Santas Casas, o programa Santas Casas Sustentáveis, no Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí. E também outras áreas de meio ambiente. Começando por saúde também. O senhor falou da questão que do hospital, mas eu queria saber da região, no aglomerado urbano. Como é que está? Então, fora a questão do Hospital São Vicente, nós temos o Hospital Regional em Jundiaí. Ele foi inaugurado em 2014 pelo governador Geraldo Alckmin. São praticamente 3 anos o hospital foi totalmente... Repaginado. Reconstruído. Era um antigo hospital. Sim. O prédio foi colocado no chão, foi reformado inteiro, uma nova obra.
Sim. Inclusive, eu participei dessa obra como secretário de obras em Jundiaí. Apesar de ser uma obra do Estado, mas eu acompanhei aprovações, projetos, tudo mais. E agora ele precisa ser melhor utilizado. Ele tem capacidade, ele tem potencial de atendimento. Sim. Então ele pode ser ampliado o número de leitos, o número de especialidades, a parte de cirurgias. E eu pedi para o governador, para o secretário da Saúde, a gente ampliar os serviços e o atendimento. E, inclusive, começou já um mutirão nas 2 últimas semanas, finais de semana, teve um mutirão, tanto no Hospital Regional como no AME, que também tem em Jundiaí, que é o Ambulatório Médico de Especialidades. Sim. Esse mutirão ajudou bastante, tinha uma fila enorme. Diminuiu consideravelmente bastante a fila. Então, eu acredito que o governo do Estado vai conseguir contribuir muito mais com esses equipamentos públicos, sobretudo o Hospital Regional e o AME, ampliando o atendimento e os serviços, não só para Jundiaí, mas para toda a região nossa, que foi mais 2 reivindicações nossas. A cidade de Jundiaí, embora esteja aqui, é muito próxima a São Paulo, onde a gente em 2014, 2015 teve problemas com falta de chuvas e abastecimento de água. Jundiaí é exatamente o contrário, né? Uma ilha de excelência em termos de abastecimento de água, e porque houve muito investimento, muita prevenção, muito olhar para o futuro. Planejamento. Pois né? é, planejamento. Agora, eu vejo aqui numa das demandas elencadas pelo senhor, deputado, que é sobre um requerimento de informação à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no tocante ao combate à poluição de rios que são afluentes do rio Piracicaba. Depois eu vou fazer o elo aqui com Piracicaba e o mandato do deputado Júnior Aprilante. Mas o que o senhor pretende com esse requerimento de informação? Eu lembro aqui, tributário do Atibaia, o senhor me corrige se eu estiver errado, do Piracicaba. O Atibaia, o Jundiaí, o Jaguari e o Camanducaia. São esses rios que alimentam o Piracicaba? Exatamente. A população ali de Piracicaba, de Charqueada principalmente, me procurou lá, vereadores, alguns líderes de lá, Sim. me procurou pensando na questão ambiental, na questão dos afluentes do rio Piracicaba. Sim. E aí eu fiz um pedido junto à Secretaria de Recursos Hídricos Sim. sobre a questão de fiscalização, a questão ambiental, porque tem indícios de algumas empresas, Sim. de descarte de resíduos diretamente nas águas dos rios. águas, Sim. sem o devido tratamento, o licenciamento ambiental. Tá. Então, é uma preocupação ambiental, até porque é uma bacia muito importante e essa água atende toda a população da região de Piracicaba. Piracicaba que o senhor conhece muito bem, 5 né? anos que eu morei lá. Fala aí, o senhor morou 5 anos em Piracicaba. Eu morei em Piracicaba 5 anos. Eu estudei na faculdade, na Exalc. Na Exalc. Eu fiz engenharia agronômica, A depois USP eu fiz Luiz de direito. Queiroz. A USP de Piracicaba, lá o campus de Piracicaba. E eu morei 5 anos lá, então eu conheço muito bem a cidade de Piracicaba. E eu vi também, tem uma série de demandas aqui para a área de cidade de Charqueada. Charqueada, que é o município vizinho de Piracicaba. Sim. Eu tenho uma ligação com alguns vereadores de lá, Sim. que procuraram a gente para estar atendendo aí junto ao governo do estado, fazendo uma ponte Sim. de ligação com o governo municipal, né, Charqueada, com a Câmara Municipal e o governo do estado. Quando o senhor falou da questão dos tributários aí do Rio Piracicaba, é também com relação ao meio ambiente. Só fazendo um paralelo, Jundiaí tem boas águas e cuida bem das suas águas, tem aumentado a ampliação, a captação de águas, né, com reservatórios e tudo mais. Lembrando que chega a Jundiaí do PCJ, né, a bacia que abastece a nossa Cantareira aqui, ou seja, até uma luta pela água, né? Ainda bem que está chovendo, né? E as represas estão retomando aí a reservação normal. Mas é uma preocupação das cidades a questão da água, deputado, e é por isso que o senhor bate tanto nessa tecla da questão do meio ambiente, da proteção aí, da mata ciliar. Sim. É isso, deputado? Veja bem, se a gente não tiver um planejamento a médio e longo prazo, e a gente, como agente político, como governante, como representante da população, sim, a gente vai ter um esgotamento a curto prazo. Sim. E nós tivemos uma crise hídrica recentemente no estado de São Paulo, por conta de falta de planejamento, por falta de preservação. E aí a população precisa ajudar, sim, e os governantes precisam planejar. O caso de Jundiaí. Jundiaí tem um planejamento há de 50 anos. 50 anos de planejamento? Então nós temos lá uma certa pulmão, né, uma reservação muito grande, que é a represa de Jundiaí, que sim, atende Jundiaí, que é o DAI, que é o Sistema Autônomo, o Sistema Municipal de Distribuição de Água. Sim. E os municípios vizinhos são atendidos pela Sabesp, que é o governo do estado.
E boa parte da água dos municípios vizinhos vem do sistema da Tibainha, que a gente fala. Isso. O sistema da Cantareira e tudo mais, que abastece também São Paulo. Sim. Então nós precisamos ter esse planejamento regional, e não adianta uma cidade ter um desenvolvimento muito grande e a cidade vizinha ter um problema. O meio ambiente, ele ultrapassa os limites municipais, não só o meio ambiente, mas segurança, saúde e tudo mais. Né? Bom, só para registro do nosso telespectador saber quão largo é o espectro do mandato do deputado Júnior Aprilante, lembrar aqui, a gente falou da questão da aglomeração, do aglomerado urbano de Jundiaí, falamos também de Piracicaba, falamos também de Charqueada, mas eu vejo aqui também indicações, deputado, para um tipo UTI móvel para o município de Tupã. Vejo Garça, o senhor também vai longe, o senhor roda esse estado todo, deputado. Eu sou deputado do estado de São Paulo, né? Tenho a minha base no aglomerado urbano de Jundiaí, de Várzea, mas eu tenho bastante ligação com o estado inteiro. Sim. E aí a gente tem braços, tem vertentes, tem conhecimento, tem contatos, tanto pelo partido, pelo PSB, que é o meu partido, como também pela relação que a gente estabelece ao longo da vida pública. Sim. E daí as demandas, as reivindicações vão chegando. Eu costumo dizer que os municípios, do modo geral, e não é diferente no estado de São Paulo, eles dependem muito do governo do estado e também do governo federal. A carga tributária, toda a receita proveniente basicamente está concentrada em Brasília, né? Brasília, governo 60% federal, pelo menos. É quase 70%. Depois o município, o estado com em torno de 20%, e os municípios aí não chega a 10%, em torno de 6%, 7%. Então a capacidade de investimento dos municípios é muito pequena. Né? Jundiaí tem um investimento maior, são 2 bilhões de orçamento, mas a maioria dos municípios tem um orçamento muito pequeno, que mal mantém o custeio da cidade, da máquina pública. E qual a maior dificuldade nesses tempos de crise econômica aqui no Brasil, inclusive, com muitas empresas quebrando, digamos, baixa taxa de investimento, né? Pouca possibilidade assim no universo dos empresários de fazer novos investimentos, embora a inflação esteja em queda ou pelo menos controlada, também há muito desemprego, perspectivas futuras. Como é que fica o gestor municipal que assumiu agora dia 1º, deputado? O senhor que já teve trabalhando numa prefeitura como vice-prefeito, mas também como empresário. Então, veja bem, eu vim da gestão privada, né, trabalhei dos 14 aos 30 anos na gestão privada, estou com 44 anos, na verdade são 12 anos na gestão pública. Se a gente não tiver planejamento, e na gestão pública precisa ter mais planejamento ainda, eu até brinco para comprar. E a gente tem isso, essa que é a dificuldade. Parece que o planejamento dura um mandato, 4 anos. Então, aí vem outro gestor e desmantela tudo que o outro fez anterior. Você precisa ter um plano diretor, gestores que tenham esse comprometimento com a gestão, com a gestão pública, bons técnicos na gestão pública. E um trabalho que se estende não por 4 anos, mas tem que pensar na população, no município. E eu sinto que existe uma leva muito boa de prefeitos que foram eleitos agora na última eleição e que tem essa preocupação, que lógico é médio, longo prazo até. E aí precisa de muita ajuda do governo do estado, volto a falar, e do governo federal. Porque os municípios têm muita dificuldade financeira. Tem município que não consegue nem ter condições de fazer um bom projeto e apresentar ao governo do estado, ao governo federal, porque falta às vezes equipe técnica. Então é correr quanto tempo. E essa união, no caso o aglomerado urbano de Jundiaí, com 7 municípios, é muito importante você ter um município conversando com o outro, trocando experiência, trocando informações, a equipe alinhada, as câmaras municipais ajudando os novos prefeitos, e eu sinto que existe muita tolerância hoje, e até necessidade, dos gestores públicos. De um diálogo. Compreensão. A própria Câmara Municipal tem que entender que o prefeito está chegando. Né, tem muita renovação na Câmara Municipal, vereadores novos, gestores novos, prefeitos com responsabilidade fiscal, que é importante isso. Né, saber o que pode fazer, o que não pode fazer, Ministério Público em cima,
plano de metas. Está muito desafiador, Gostei. deputado. Hoje você ser gestor público, você ser político não é fácil, não. Deputado, muito obrigado por sua entrevista, nosso tempo se esgotou. Eu espero em breve recebê-lo novamente aqui no estúdio da TV Assembleia SP. Eu agradeço aí o convite, a oportunidade, agradeço a população que ouve a gente lá Parabéns pelo programa. E é um dever nosso, como gestor público, como político, prestar conta para a população do nosso mandato. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Júnior Aprilante, do PSB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.